Bem, nós estamos iniciando aqui a segunda aula, né, desse curso especial Espiritismo. Essa primeira parte são as informações gerais. Eu fiz uma seleção daquilo que eu acho mais importante para que os alunos, para que as pessoas conheçam, tá? Então, não é abrangente, porque tem muita informação, mas é indispensável que essas que eu estou colocando, elas sejam bem compreendidas, tá? Eu diria para vocês que, do ponto de vista informativo, essa eu acho que é a aula que tem, para quem não conhece muito o Espiritismo, que tem mais informações sobre a doutrina. Por isso, fiquem à vontade de falar a hora que vocês quiserem, para a gente, caso tenha alguma dúvida. Sabe que a mediunidade não é específica assim, do Espiritismo, não é um fenômeno espírita. É um dos. Porque já desde a Grécia Antiga, usava-se a mediunidade. Vocês já ouviram falar daquele oráculo de Delfos, né? Eram médiuns, na verdade, os profetas eram médiuns. Então, isso é normal, até chegar a proibir, numa determinada época, né, com Moisés, chegou a proibir que o pessoal usasse a mediunidade, que ela estava sendo até abusada. Na Idade Média, ela foi confundida com bruxa, muita gente foi queimada. Então, não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade, mas foi o Espiritismo que compreendeu e que deu a oportunidade para que as pessoas conhecessem mais sobre a mediunidade, os seus efeitos, a sua importância, os seus perigos também, quando as pessoas que desconhecem o fenômeno passam a utilizá-lo. E a gente aqui na nossa casa, nós temos muito cuidado com isso. Quem trabalha aqui conosco, né, na quarta-feira, por exemplo, uma coisa simples que é a psicografia, nós estamos treinando com cuidado, tá? Com cuidado, para que os médiums estejam bem preparados. Os fenômenos espíritas também, reuniões, aquelas reuniões, né, que o pessoal participava, também não foi assim iniciada com Kardec. Na Inglaterra, na Alemanha, o pessoal já fazia sessões espíritas, mas sem muito conhecimento também, ou quase sem nenhum conhecimento. Em 1848, o que aconteceu em 1848? Em Hydesville, as irmãs Fox. Lembram-se de alguma coisa? Tá? Uma cidadezinha nos Estados Unidos, lá perto de Rochester, uma cidadezinha pequena, a maior parte eram metodistas. E eles tinham uma família lá que tinha duas irmãs, acho que é Margaret e Kate, deixa eu ver se é isso mesmo. Margaret e Kate. Na casa delas, começaram a aparecer ruídos, como se fosse assim, corrente se arrastando. Nossa, foi um negócio absurdo. E a pequenininha, já depois de tanto tempo, eu não vou contar a história toda, mas só para vocês saberem que aconteceram alguns fenômenos lá naquela casa, que a pequenininha, de repente, começou a ter um código para se comunicar com aquele fantasma que estava assombrando aquela casa. E aí fizeram um tipo de um código, tá? Comunicação, com batidas assim, e ele falou quem ele era, que ele tinha sido assassinado e que o corpo dele estava enterrado embaixo lá da adega. E aí foi o pessoal e descobriu que realmente tinha um corpo ali. E aquilo saiu, fosse nos tempos de hoje, né? Fantástico. Ia sair TikTok,
sabe? Ia ser, assim, um monte de visualização. Mas foi muito para uma época em que a comunicação não era tão rápida quanto aqui. E essas informações foram para a Europa também. E justamente na Europa estavam acontecendo uma série de fenômenos. O fenômeno das mesas girantes. Em teatros, eles faziam aquelas apresentações que as pessoas punham a mão sobre a mesa e, de repente, a mesa começava a girar, a mesa começava a levantar, algumas até subiam, desciam, e as pessoas não acreditavam, e as pessoas passavam, sabe aquele fio por cima, por baixo? Não, aqui tem mistificação, e não acharam mistificação nenhuma. Em suma, a coisa foi um espanto. As mesas girantes chamava a atenção, né? Mas tem um filme de Kardec, nacional também. Eu já falei do filme do Divaldo, né? Eu já falei do filme do Nosso Lar, o Nosso Lar. E tem o filme do Allan Kardec, também é interessante, porque mostra a vida do Allan Kardec. O Allan Kardec foi convidado para assistir, né, esses fenômenos. Ele era uma pessoa assim, muito culta. Só pelo nome dele, o Allan Kardec é um pseudônimo, né, que ele usou para o espiritismo. O nome dele dá um prêmio para quem sabe de cor. Um prêmio, um livro. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Era o professor Rivail. Ele estudou lá com Pestalozzi, na Suíça. Tá? Ele era professor de muitas matérias, matemática, ciências. E chegou uma época que ele até já estava se aposentando das aulas, né? Então ele não era assim tão novinho, ia ter uns 50 e poucos anos. Algumas informações talvez não sejam precisas que eu estou passando, são aproximadas, tá? Pela minha própria formação, o meu negócio não é a perfeição, é a aproximação. Aí alguém vai ouvir a gravação e fala assim, não, esse cara está mentindo, a idade dele era tal. Então era tal. E ele começou a participar de reuniões espíritas. Na época não tinha nem esse nome. Eram reuniões mediúnicas. Tem um amigo dele, ele foi lá, e o pessoal dava mensagens, a mensagem ainda era através de métodos muito primitivos, né? A psicofonia não era assim tão conhecida ainda. Depois, com o tempo, foi se aperfeiçoando. Eles usavam uma cestinha, uma caneta. Nossa, que difícil que ia ser dar uma mensagem, né? Os médios colocando a mão naquela cestinha e a cestinha escrevia. Aí que o Kardec começou a se interessar. E ele tinha muitas dúvidas. E é bom a gente ter dúvidas. Eu sempre falo para os alunos de mediunidade, assim, que não acreditem em todos os espíritos. E não acreditem em todos os médiums. Mas não vamos acreditar. Observem. Porque tem espíritos que nos enganam. Tem espíritos que se a gente não estiver bem preparado, bem harmonizado, nós vamos atrair espíritos que são desse padrão, ou são brincalhões conosco, tá? Então, um centro espírita, ele tem obrigação, principalmente a direção da casa, passar para os trabalhadores, para os voluntários, que essa casa tem que estar iluminada. Espíritos negativos, espíritos sofredores, eles só entram aqui sob proteção para serem atendidos, para serem orientados.
Então, nós temos que ter um padrão espiritual muito elevado. Se você brigou em casa, está muito chateado, e você é um trabalhador da Câmara, você vai chegar aqui, não precisa ninguém falar assim, olha, você não vai entrar no trabalho hoje. Você mesmo vai falar assim, não, hoje eu não estou bem. Hoje, se me permitir, eu vou só ouvir a palestra e tomar um passe. Tá? É assim que a gente mantém um trabalho bem elevado e os espíritos que vêm até aqui são espíritos elevados também. Tá? Os espíritos que cuidam da segurança da casa, os espíritos que cuidam da limpeza espiritual, os espíritos que trabalham na nossa câmara de passes, no passe para o físico, o passe emocional, o emocional e espiritual. Tá? Eles têm que ser espíritos, assim, elevados. E se a gente não levar a sério o nosso trabalho, veja a importância do trabalho, tá? Do preparo de um trabalhador. Se nós não levarmos a sério isso, se nós formos brincalhões, assim, os bons espíritos, ó, eles vão baixar em outro terreiro. Não é terreiro, mas eles não ficam. E muitos centros fecham porque não conseguem manter esse padrão, sabe, de equilíbrio. Nós vamos falar mais para frente de um trabalho fundamental para os possíveis trabalhadores. Ninguém vai ser obrigado a trabalhar na casa. Às vezes tem gente que está com medo, eu vou ter que trabalhar na casa. Não, só trabalha quem quiser. Quem quiser trabalhar, quem achar necessidade. E vai chegar uma hora que a pessoa vem aqui e sente a vontade de fazer o bem, vontade de colocar em prática aquilo que aprendeu. Certo? Então, nós vamos estudar muito nós mesmos, o nosso ser interior, os nossos sentimentos. E aí nós vamos trabalhar os nossos sentimentos. Ninguém vai virar anjo de um dia por outro. Tá? Eu estou falando isso, um assunto que eu vou dar lá na frente, mas eu vou repetindo aos poucos para vocês. É a tal da reforma, é a tal da reforma íntima. Tá? Eu sou uma pessoa muito irritadiça, muito impaciente. Opa, é legal isso? Não precisa ninguém falar para mim que não é legal. Eu tenho que saber. Eu tenho que tomar as ações, meu livre-arbítrio, para melhorar hábitos, né, etc. Então, o Kardec, ele não acreditava em todos os espíritos, não é que não acreditava, ele comprovava trabalhando com outros médiuns. Então, ele tinha um grupo que ele trabalhava, depois ele ia em outro grupo também. Ele fazia perguntas e os espíritos davam as respostas. Ele anotava as perguntas, anotava as respostas. E aí ele consolidou tudo isso em que livro? Livro dos Espíritos. Então, gente, o Livro dos Espíritos é talvez o primeiro livro a ser lido. Foi o primeiro livro que eu li, porque eu não tinha conhecimento. Mais alto para o pessoal escutar. Quando eu fiz o curso, o ano passado, né? Eu não tinha conhecimento nenhum. Eu cheguei aqui na casa e não conhecia nada. Então, foi o primeiro livro que eu li. Assim que eu começamos, foi o primeiro livro que eu li. E foi, assim, para mim foi bem confuso, porque é um livro muito difícil, para quem não conhece nada, né? Mas foi o que me ajudou mesmo a ter assim, uma noção básica, né? Bem pouca. E depois, através das aulas, eu fui adquirindo mais conhecimento. Mas o livro é excelente. Não é um livro assim. Eu acho que dos livros da codificação é o mais fácil de se ler.
mas não é um livro fácil. É um livro que ele deve ser lido, depois meditado, estudado, tá? Para vocês aqui, eu recomendo, deixa eu ver se não dá para ver bem aí, o Entendendo o Espiritismo. Esse daqui eu dei o link para vocês. Para quem não tem, não quiser comprar, ele tem na internet, tá? Então, é um livro que ele tem, olha, aqui é um sumário muito bom. Esse livro aqui, ele sumariza muito bem aquilo que eu vou falar, tá? Então, vamos lá. Nessa época, 1850 e pouco, a época em que Kardec começou a estudar com afinco, ele já era um bom entendedor do fenômeno desenvolvido por Mesmer, o mesmerismo, o magnetismo. Então, ele tinha um conhecimento do magnetismo. Ele até achava que muitos daqueles fenômenos eram regidos aí por fenômenos magnéticos. Depois ele chegou à conclusão que não, tá? O Kardec, ele depois, acho que foi no livro Obras Póstumas, ele escreve um pouco que nessa época ele começou a conhecer, nas reuniões, muitos espíritos de ordem superior que trabalhavam naquele grupo que ele estava liderando. E aí ele perguntava, quem é o líder desse grupo? Me chame de a verdade. Houve sempre alguma discussão se esse espírito verdade era Jesus ou não, mas eu li em algum texto aí, acho que no próprio Obras Póstumas, que era Jesus que estava no comando de todo esse trabalho. Impressionante, no mundo inteiro, parece que abriram aquelas portas, né, dos fenômenos. Muitos fenômenos começaram a acontecer de repente. Hoje em dia, é muito raro acontecer esses fenômenos, e principalmente naquela frequência que aconteceu naquela época. Aquilo ocorreu para chamar realmente a atenção. Podem perceber, centros espíritas que têm trabalhos de cura, ou algum trabalho assim, não, nós fazemos psicografia, não sei o quê, faz fila, porque as pessoas estão curiosas ou estão interessadas em receber uma mensagem, tá? Ou estão precisando de alguma cura. Hoje nós já sabemos que o mais importante do centro espírita, e eu falei isso acho que na aula passada, não é a cura das pessoas no sentido físico, né? A pessoa está doente, ela procura um centro espírita para ser curada. É que as pessoas não sabem realmente o que é a cura, porque a verdadeira cura é a cura espiritual, é a cura interior. Porque muitas das doenças que aparecem com a gente, elas são de ordem psicossomática. Nós próprios causamos as nossas doenças. A pessoa que é muito raivosa, ela concentra em si tantas vibrações negativas. Vamos supor, se eu estou com raiva de fulano, eu estou com uma raiva daquele fulano, essa raiva é uma energia concentrada. Quem está no centro dessa energia? Eu ou fulano? Eu. Então, é como eu estou tomando um veneno, né? Isso já falaram, querer matar o outro.
sabe? Mas eu vou morrer primeiro, né? Então, nós temos que falar para as pessoas, e ter muito jeito para falar para as pessoas, que elas precisam se conhecer e que elas precisam mudar o seu jeito, né? A preocupação, a ansiedade, sabe? A melancolia, alguém que te fez mal e você não tem raiva, mas cada vez que você pensa naquela pessoa, você se sente mal, você fica triste. Aí a gente fala do perdão, fala, imagina, eu não consigo perdoar. Então tem que entender essa forma do perdão. Então, as pessoas têm que aprender a viver a vida de uma forma livre, em paz, sabe? E que eu já conversei, e não estou falando por causa de ter alguém presente, que eu já conversei. Eu falei, às vezes a gente fica preso ao passado, e se o passado não for bom, nós estamos vivendo no passado, e nós não levantamos voo, porque estamos presos ao passado. É o cara que está dirigindo e está olhando o retrovisor. Ninguém consegue dirigir olhando para trás no retrovisor. Você vai atropelar alguém, vai dar uma trombada. Então, o passado, ele passou, ele serve. É aquela direção, por exemplo, a gente fala preventiva, né? Tem outro nome, defensiva, né? A direção defensiva, você olha no seu retrovisor para ver se vê um carro aqui, para ver se vem outro, mas não fica olhando, para você dar trombada. Então, o passado serve para a gente tomar a direção certa. Eu posso mudar de faixa, posso virar para a direita, tá? Então, o centro espírita, ele tem a grande missão de esclarecer as pessoas, né? O Kardec, ele teve essa missão. Ele foi escolhido, mas se ele tivesse desistido, outros já estariam preparados para assumir essa responsabilidade dele, da codificação do Espiritismo. Tá? Aqui tem algumas orientações, né, para leitura. Acho que no livro aí, Entendendo o Espiritismo, na página 28, se não me engano, a página 28 deve ser a biografia de Kardec. É. Então, tem o item 2.2, sucinta biografia de Allan Kardec. Recomendo que vocês leiam essa biografia para entender mais. Eu, lógico, eu dei uma passada por cima, tá? Só para vocês terem uma ideia. Além do Livro dos Espíritos, em 61, o Livro dos Espíritos foi em 57, 1857. Depois teve o Livro dos Médiuns, em 61, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, o Céu e o Inferno, em 65, e a Gênese, em 68. Agora, para esse momento, o livro a ser estudado, e pode ser simultaneamente, é o Livro dos Espíritos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, para aquela leitura à noite, um copinho d'água, uma leitura bem de leve assim, e de antes da gente dormir, fazer uma prece para o seu guia espiritual, para que a gente tenha uma boa proteção durante o sono. Alguma pergunta até aqui, gente? Tudo bem? Você já tinha algum conhecimento, Mari? Não? Não, só romance. Só romance. Teve alguma novidade que eu comentei aqui para você? Ou muita?
bastante. Aí eu comecei a ouvir o Livro dos Espíritos também. essa Que semana. legal. Debinha. Eu também não sabia nada sobre o espiritismo. Estou aprendendo. Estou me interessando cada vez mais. Legal. A Flávia já sabia alguma coisa, né? Já até você chegou a trabalhar lá no outro centro, né? Tá. As três aí, obrigatoriamente, tem que ter. E você também já viu bastante, né? Tá. Ok. Esqueceu de mim. Quê? Esqueceu de mim, falou todo mundo menos mim e eu. Tinha que saber ou não? Pode isso, gente. Pode isso. Pode isso? Ela Não. está no foco, né? Tô. Tá. Fala, Débora, agora, para todo mundo saber quem é você. Não, só que eu não sei das coisas. A Débora é o meu karma. Brincadeira, Débora. Não, é que eu já sabia. Eu pulei elas também, praticamente. Tá? Me perdoa, né? Vou pensar. Tá bom. Agora que vem, gente. Agora que vem. Nossa, eu estou aqui. Eu falo, e vocês não fazem pergunta, então eu desinvesto aqui. E eu fico de olho no relógio, né? Apesar que esse NIT aqui não tem limite. Por isso que ele chama NIT. Ele não tem limite de horas. Tá? Mas o assunto não seria curto, mas é interessante. Primeira informação importante. Vocês receberam o material que eu mandei? Acho que eu só não mandei para o Júnior, porque o Júnior não me respondeu. Eu falei, acho que ele desistiu, e eu fiquei em dúvida. Eu não vou ficar pressionando as pessoas, né? Então, depois eu mando para você, viu, Júnior? E eu vou mandar também a ficha de inscrição para vocês. Deixa eu ver só o seu rostinho, Júnior. Bom. Então, todos sabem que nós somos espíritos. Sabe? Vocês sabem também aí, né? Aí da arquibancada, nós somos espíritos. E aqui ao nosso lado estão espíritos. Tem um que é o dirigente espiritual desse curso. Qual a diferença, assim, básica que vocês veem entre vocês, espíritos, e ele? A evolução. O corpo que a gente gosta. Ele é a evolução também, porque ele é um espírito já com grande conhecimento, que ele já é um espírito esclarecido que vai te auxiliar no curso. Mas a grande diferença, Corpo. você está me vendo? Tá. Você está vendo ele? Não encarnado e desencarnado. Porque você não está vendo ele? Primeiro que você não tem uma mediunidade ostensiva, tá? E segundo que ele não tem esse corpo denso, tá? Não tem esse corpo denso. Mas é importante a gente saber que nós somos espíritos como ele. A única diferença é que ele está no plano espiritual desencarnado. E nós estamos aqui na Terra, no plano material, encarnado. Ok? Mas ele já esteve encarnado? Ele já encarnou. Tá? Mesma forma que Jesus. Jesus encarnou aqui na Terra, há 2000 e poucos anos. E ele encarnou numa família normal, num processo normal. Ok? Não teria sentido ele ter
um corpo fluídico, ou a Virgem Maria. Isso não dá mais para a gente aceitar. De uma relação entre José e Maria, nasceu Jesus. E não tem pecado nenhum nisso. Tá? Não tem pecado nenhum. Até tem muito religioso que faz do sexo um pecado. Não tem pecado nenhum. Porque tudo foi executado com muito amor. Então, não se esqueçam, nós somos espíritos e estamos encarnados. Nosso corpo é comandado pelo espírito. Quem comanda o meu corpo? Quem comanda meu corpo? Eu. Quem sou eu? O espírito. Eu sou o espírito. Certo? Eu, espírito Edson, reencarnei há umas 5 décadas atrás. Reencarnei com esse corpinho aqui que Deus permitiu que eu utilizasse, né? E quem comanda, quem dá as informações, quem pensa? O espírito. O espírito que pensa. Olha aí, o corpo é como se fosse uma roupa que o espírito veste. Certo? Esse corpo é uma roupa que eu estou vestindo. E aí, com o tempo, lógico, que a gente tem que cuidar muito bem dessa roupagem. Por quê? O nosso corpo é considerado o templo do Espírito. E se eu renasci aqui nessa escola, aqui a Terra, é porque tem muito aprendizado para mim aqui na Terra. Tá? Com meus pais, já desencarnaram, os meus irmãos, amigos, a escola, a minha esposa. Aí eu não vou contar a história, como é que eu a conheci. Não, eu não vou contar para Ele vai você. contar. Não vou. Não. Então, a minha esposa, meus filhos, todos nós estamos relacionados. Estávamos antes de encarnarmos, porque nós éramos espíritos. Fizemos alguma combinação, ou, dependendo de cada um, às vezes a gente é obrigado a nascer numa família. Às vezes a gente casa com um karma. Às vezes a pessoa casa com uma pessoa que vai depois destratá-la. Acontece isso também. São experiências e nada é assim por acaso. Tá? A gente faz a nossa parte. Não dá para eu obrigar a outra parte a fazer. Tá? Podemos só o diálogo, só conversa, esclarecimento, sem raiva, sem briga, sem porrada. Tá? E hoje tem muitos casais que realmente não conseguem se ajustar. Leiam. Não precisa ler agora. O Espírito e o Sexo, acho que é isso, de Emmanuel. É um livretinho. Ele fala do casamento, fala dos filhos, é interessante. Tá? Acho que o nome é esse, se não fizer confusão. Essas uniões aqui na Terra, elas favorecem o nosso crescimento. E nem sempre é uma maravilha.
E nem sempre depende de nós fazer com que tudo seja uma maravilha. Às vezes é difícil, às vezes é um desemprego, às vezes é um problema com a chefia, às vezes tantas pressões, e nós vamos trabalhando, vamos convivendo e procurando tomar as melhores decisões. Nós temos o nosso livre-arbítrio para tomar as decisões, mas somos ajudados pela espiritualidade. Mas lembrem-se, espírito nenhum vai fazer por nós o que nós devemos fazer. Ok? Nenhum espírito vai tomar ações que a gente deve tomar. Então, sempre a responsabilidade é nossa. Aí fala assim, ai, mas o cara, ele estava mediunizado, ele estava incorporado por obsessores. O problema foi dele. Ele permitiu que isso ocorresse. Tá? Então, nós espíritos, temos total responsabilidade pelo nosso destino. Depende muito das nossas ações. Então, quem pensa é o espírito. Existe uma conexão entre o espírito e o corpo físico, que é um corpo, é um corpo espiritual. Ele é de matéria, uma matéria muito, a gente fala assim, uma quintessenciada, uma coisa muito sutil. Chama-se perispírito. Tá? Perispírito, nós vamos ter uma aula sobre o perispírito. Esse espírito que eu falei aqui, guia espiritual da turma, ele sempre está vestido com esse corpo espiritual. Não tem um espírito, a não ser um espírito super perfeito, muito próximo de Deus. Mas todos os espíritos estão revestidos de um perispírito, que ele é moldável, é plástico. E a gente consegue, os médiuns conseguem ver um espírito porque ele está com seu perispírito. Às vezes, para que a gente os veja, o espírito, ele se condensa um pouquinho. Lendo os livros do André Luiz, tem um dos livros que chama Libertação. Não é para agora, é mais para frente. Você leu, né? Alguns de vocês leram. O André Luiz, para ir numa das cidades espirituais, assim, muito negativas, trevosas, ele teve que condensar o seu corpo espírito, o seu perispírito, para que a luz dele também não chamasse atenção naquele plano inferior. Jesus, quando renasceu na Terra, ele teve um tempo de preparação para adensar, para condensar o perispírito dele, para que ele vivesse normalmente na Terra. Claro, claro. Mas ele era tão elevado que não tinha mais perispírito? Então, ele é da esfera crística, é o Jesus, né, está falando? Sim. Ele foi o espírito mais elevado que já encarnou aqui na Terra. Ele está na esfera criadora, ele faz parte daquele grupo de espíritos que estão criando planetas, né, que a criação nunca para. Para você me perguntar se ele ainda tem o perispírito, eu vou ter que perguntar para ele. Modéstia. Brincadeira, hein, gente? O pessoal vem pedir a bênção aqui. Mas Jesus, para nós, é tão iluminado que muita gente chama Jesus de Deus, mas Jesus não é Deus.
certo? Então, Jesus está muito próximo à sua. Eu imagino assim: Deus é luz, é amor, é perfeição. E Jesus é tudo isso, praticamente super iluminado. Então, se você olha daqui, parece que não distingue, né? Ele é tão iluminado que é como se fosse Deus, né? Mas não é Deus. Deus é um só, tá? Então, onde está a nossa inteligência? No nosso cérebro? O nosso espírito. Pode falar. Pode falar. Onde está a inteligência? No corpo? No espírito. Certo. Então, o espírito já, quando nasce, ele já está trazendo a sua experiência anterior. Está tudo gravado na mente do espírito. Só que o nosso cérebro é como se fosse um computador meia boca, sabe? Que não cabe nenhum terabyte ali de arquivos, tá? E a nossa mente, ela tem diversas encarnações, diversas experiências. Quem sabe eu não fui médico, vocês, psiquiatras, especialistas num ramo, no outro, mas para a tua experiência, você vai trazer aquilo que é o essencial, as suas características pessoais, a sua personalidade e a parte da sua mente que está adequada para a sua experiência. É assim que a gente consegue compreender, às vezes, algumas pessoas com algum tipo de deficiência, tá? Às vezes o cérebro tem uma lesão. Então, não é tanto o espírito, mas o espírito não consegue se manifestar naquele computador limitado, tá? Isso eu acho que é uma aula para uma outra fase, mas eu estou avançando para vocês terem uma ideia boa dessa diferença. Quem pensa é o espírito, quem é inteligente é o espírito, quem está aprendendo é o espírito. O resto, o perispírito e o corpo, são acessórios. O espírito sempre vai ter o perispírito. E quando vai reencarnar, ele tem o corpo. Tá? No livro Missionários da Luz, vocês vão me dar um... Vocês vão... Mas podem anotar. O livro Missionários da Luz é o terceiro livro da série do André Luiz. Lá tem um capítulo que é Preparando Experiências. O Segismundo vai reencarnar numa família. E antes do Segismundo tentar reencarnar nessa família, aparece o André Luiz contando um local no plano espiritual, tipo de um hospital, tem um tipo de um laboratório em que algumas reencarnações são programadas. Tá? Muito bacana. Eu estou lendo esse livro. Está lendo? Não é um livro fácil de ler, mas é um livro que quem tem vontade de aprender tem que ler rabiscando, sabe? Mas o espírito da letra ajuda bastante. Fala de novo do espírito da letra. Escutem, a Débora vai dar para vocês uma dica de um livro, de um audiobook com explicações. Chama Espírito da Letra. Espírito da letra. A pessoa que faz é o Sérgio Luiz, que é um apresentador, ele vai lendo e vai explicando. Então, por exemplo, você me falou, esse livro é difícil. Eu não estou achando difícil.
E estou achando bem legal, porque dá uma lição de moral nas pessoas que são médios ou querem ser médios, que não é só você estar lá e receber espírito, você tem que se melhorar, é muito legal. Isso aí. Que eles falam. Eu acho fantástico numa aula, num curso assim, declarações como essas. Eu acho que isso ajuda muito, sabe? Eu vou te falar que eu já li libertação, eu já li alguns. Nossa, eu estou adorando esse assim, porque parece uma bronca, sabe? Assim, Você quer ser médico? Mas não é só estudar, não. Você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser, senão você não é nada. Isso é legal. Fabiana, quer falar? Estamos ouvindo. Liga o áudio. Em Libras, fala em Libras. Não estão ouvindo. Agora, Eu queria aproveitar e falar que eu estou escutando nos domínios da mediunidade, eu já li o livro, não entendi quase nada, e agora, vendo os áudios do Espírito da Letra, eu estou entendendo muito bem, vale muito a pena. Ele ajuda muito a entender. E nos domínios da mediunidade é capítulo por capítulo, são muitos áudios. É um livro muito complicado, pelo menos para mim, né? E está sendo muito útil. ótimo. Isso, interessante. Esses livros eu recomendo. Tem alguns que, quando eu não recomendar, alguém falar assim que leu, aí eu posso falar, olha, deixa para quando vocês estiverem aposentados. Tá? Tem livros que são complexos, outros não têm assim tanto valor. Mas esse daí que ela falou, nos domínios da mediunidade, espero que um dia você possa estar presencial aqui, viu, Fabi? Amanhã eu vou na palestra. Então amanhã a palestra é do Araquém. O cara, ele dá uma palestra, ele é coaching, sabe? E ele dá uma palestra sempre muito boa. Amanhã o tema vai ser, que eu esqueci, mas eu vou pôr no grupo. Eu falei, nós temos um grupo que é da assistência espiritual. Então, nesse grupo, eu ponho as informações. Nós temos uma reunião de Evangelho no Lar da Tarde, nós temos a palestra da noite. Então, toda semana eu coloco o link, que é o mesmo link, não o meu, né? É o link da reunião, e também digo de quem é a palestra e o tema. Então, se você vier, vai ser ótimo, porque eu acho que é uma boa palestra. Irei Por sinal, né, a última palestra do Vanderlei Pimenta, eu publiquei, foi muito boa. E o Pimenta, o Júnior acho que gostou, né, Júnior? O Magali. Tá econômico, hein, Júnior? Tá louco. Tá arrumando algum motor aí, Júnior? 2. Ele reforma os carros aí. Então, e o espírito? Como é que nasceu o espírito, hein? Já pensou nisso? Bem, nessa hora, a gente fala assim, nós temos que fazer uma lavagem. Não sou eu quem vai fazer uma lavagem cerebral em vocês. Eu não quero ter essa culpa. Mas nós temos que usar a ciência, a lógica. Tá? A ciência já encontrou fósseis humanos de, sei lá, 40 mil anos atrás. Se vocês pegarem a Bíblia e calcularem a idade, o tempo em que Deus criou o Adão e a Eva, acho que uns 7.000 anos, por aí. Isso pela genealogia, né? E, então, hoje a ciência sabe. Não adianta, alguém acredita em terra plana aqui? Terra plana? Não dá para acreditar. Mas tem gente que acredita ainda que a terra é plana. Não adianta, deixa cada um acreditar. Você acredita em Deus? Eu acredito. Você não. Paciência, né? Cada um acredita naquilo. Agora, nós falamos, Adão e Eva é uma metáfora. Adão
ele representa a quarta raça mãe que povoou a Terra. Essa é a raça mais evoluída, né, que povoou a Terra. Então, antes dessa raça, teve a terceira, a segunda. E o primeiro homem? O primeiro. Você vai pegando assim a forma dele, ele cada vez aparece mais como um animal. Os primeiros hominídeos. E o Darwin, e depois o Darwin, a própria ciência, já comprova que nós somos fruto de uma evolução. Mesmo esses bichinhos maravilhosos que fazem um ninho lá, assim, e tem gente que não acredita na criação de Deus. Lógico, isso é criação de Deus, mas é uma criação ao longo do tempo. Tá? Então, a Terra tem uns 8 bilhões de anos. A Terra passou por um processo, esfriou, tal, até aparecer as primeiras células, e aí teve todo um processo do aparecimento dos primeiros vegetais, depois os primeiros animaizinhos muito simples, depois os animais mais complexos, depois o homem. Demorou bilhões de anos para o homem surgir na Terra. E o espírito? Aí é difícil comprovar. Mas nós somos uma centelha divina. Uma partícula de Deus. Pura. Simples. Ignorante. É jogado assim no planeta. Esse é o princípio da criação. Como é que a gente chama essa partícula? Mônada. Mônada significa esse princípio espiritual de tudo. E essa mônada foi... Tem uma aula que eu incluí aqui, que é sobre a evolução anímica, a evolução da alma. Então, eu vou contar com um pouquinho mais de detalhes. Essa mônada evoluiu, e ela tinha experiência no reino mineral, depois ela passou a ter experiências no reino vegetal, depois ela passou a ter experiências mais profundas no reino animal, depois no reino animal superior. Ela já era mais que um princípio espiritual, era um espírito, né? Tem sempre o que dar passe em animais, você sabe. Teve um colega meu, é sábado, domingo, eles dão passe em animais. E os animais têm já um princípio espiritual. Aquele cachorrinho, imagina. Às vezes, ele tem tanta sensibilidade, a gente vê cada filme de hoje, né? Tantos lá nesses TikTok, tem tantos filmes maravilhosos assim. Olha o cachorrinho lá. Né? Esse cachorrinho, ele tem lá um princípio espiritual. Só que ele desencarna, e ele encarna rapidamente. Ele não tem a vida espiritual, só quando necessário. Só quando necessário. Então, os animaizinhos, eles desencarnam e logo, quase que em seguida, já estão reencarnando novamente. Eu tinha uma cachorrinha chamada Panda, quase gente, pela inteligência dela, sabe? Então, é assim, nós espíritos, não fomos criados assim, com essa inteligência, com sentimentos. Nós vivenciamos uma rota ascendente, tá? Então, nós somos muito antigos, vivenciamos muitas experiências. E a gente vai evoluindo lentamente. Estamos evoluindo hoje? Todos os dias nós estamos evoluindo. Às vezes a gente pensa que não, mas a gente nunca vai para trás.
Nós nunca evoluímos. Aquela mônada que tinha o potencial divino nela, mas ela era totalmente ignorante ainda, mas tinha Deus como potencial. Chegou neste momento, numa singularidade, né, num espírito, né, que tem Deus em potencial. Então, nós falamos assim, todos os espíritos têm dentro de si essa centelha, uma centelha divina. Só que alguns ainda estão fechados, ainda alguns estão muito egocêntricos, estão muito egoístas, tá? E com a experiência ele vai se abrir. Eu falei na semana passada, até o Hitler, tá? Vai demorar. A gente fala, tomara que demore bastante. O tempo para nós é muito relativo, mas certamente o sofrimento é intenso. Okay? Então, a evolução é permanente. E por que nós vivemos na Terra? Porque nós estamos em para a gente evoluir, para o espírito aprender. O espírito vem do plano espiritual para a Terra, ele vem do plano espiritual para a escola Terra. É para aprender. Às vezes, nós temos uns coleguinhas de classe que são terríveis, mas podem ser maravilhosos. Eles podem melhorar conosco, tá? Isso faz parte da vida. Então, lembre, nosso objetivo é aprender. Nosso objetivo não é ficar rico. Nosso objetivo não é ser o CEO ou o presidente. Às vezes pode ser uma missão. Às vezes, em alguns casos, a pessoa nasce num berço muito rico. Mas isso pode ser até uma prova, porque a riqueza é uma das provas mais difíceis que tem para o espírito, né? Então, que a gente, na hora de tomar uma decisão, que a nossa decisão seja equilibrada. Seja equilibrada. O que eu vim fazer? Vale a pena eu abandonar a família e seguir e querer, sei lá, uma profissão que vai causar problemas? Não vale a pena eu valorizar? Eu não sei a resposta, mas cada um deve ter. Tá? Então, já falei do perispírito rapidamente. Quando reencarna, o espírito se reveste também desse corpo material, que é o perispírito. Então, nós somos espírito que tem o seu perispírito. E o corpo material, que à medida que ele foi se desenvolvendo, ele foi sendo modelado pelo perispírito. Tem influências do DNA, tem influências espirituais nesse final. Tá? Céu e inferno, o que vocês acham? Céu e inferno. Eu vou olhar para as duas meninas aqui, porque os meninos também. Céu e inferno, você acredita em céu? Sim. E inferno. Não acredito, não, acho que não sei se era a mesma proporção. Assume, hein, ô Barba? Não sei se era a mesma proporção no sentido do que a gente conhece, né? Em filme, mas seria como se fosse um momento trevoso, um momento de... Vocês acreditam em anjos? Sim, em anjos. Até hoje, sim. Ai, meu Deus, eu vou morrer Os com essa anjos culpa. são os espíritos mais iluminados, não são? A gente não precisa dessa maneira. É isso aí. Isso daí, Fabiano. E o inferno é o umbral, não é? É o inferno da própria mente. Isso que eu ia falar, amiga. O umbral é light, viu? Como inferno. Ai. Acho que inferno ou paraíso é nós mesmos. Nós mesmos.
Mas vamos na questão do anjo, viu? Os anjos e demônios. Gente, a criação é espíritos. Por que Deus criaria os demônios? Não criou? Não, por que Deus criaria? Certo? Anjos, santos, né? Não existem seres especiais na criação. Existem espíritos muito iluminados. Às vezes aparecem, às vezes, não é fácil assim, mas as meninas que viram a Nossa Senhora, né? É a luz. É um espírito tão iluminado que você confunde, né? É um anjo. Mas não existem anjos, existem espíritos. E são verdadeiros anjos. Tá? Da mesma forma, os demônios. Espíritos muito ruins e negativos. São demônios. Então, pode ser que a gente já tenha sido um demônio, não sei. E nós, por razões, nesse livro A Libertação, o Gregório, que é o chefão da Cidade das Trevas, é um demônio. Ele tem um monte de outros espíritos que vão fazer mal e hipnotizam a moça que está doente para ela sofrer, para ela morrer. E na Terra ele foi papa, né? Foi. Eu não lembro agora. Foi papa. Tá. Então, ele, nesse livro, ele começa a se transformar. Sabe? De repente, de um cara inteligente, super inteligente, mas ainda com a raiva, Com a moral ruim, né? com a vingança, com a moral ruim. Aí ele passa por algo acontece lá na vida dele que o desperta, explica um monte de coisa. E a partir disso ele começa a mudar. Tá? Então, aquele que era praticamente um demônio, ele virou. Agora tem os anjos da guarda, que a gente acha que tem um anjo que cuida da gente. Então, quem que é o anjo da guarda? Anjo da guarda? Quem é? Nosso mentor. É um espírito. Conhece a gente mais evoluído que ajuda a gente. A gente deixar de ser ajudado, né? Intui algumas decisões. É assim, se a gente é aberto para ouvir, né, não ouvir, mas sentir uma intuição, o que eu faço? Isso ou isso? Aí vem na sua cabeça, isso. Às vezes é o anjo da guarda ou esse mentor que está cuidando da gente. Quando nós fazemos uma prece, às vezes a nossa prece não vai sozinha lá para cima, sabe? Então, esse nosso guia espiritual pode ter sido um bisavô nosso. E não interessa para a gente, mas é um espírito que nos quer bem. Ele vai levar essa prece para quem pode decidir se a gente merece ser ajudado com determinada. E o céu e o inferno, eu aqui na Terra, eu posso estar no céu, me sentir no céu. E, na maior parte das vezes, eu me sinto no céu, com a família, etc. E eu posso estar me sentindo no inferno, no trabalho, etc. Se eu for uma pessoa muito boa, elevada, quando eu desencarnar, eu não tenho medo. Eu vou num lugar legal. Se eu for uma pessoa que fez muito mal, tenho muitos inimigos, quando eu desencarnar, eu vou naquele padrão. Tá? Aqui na Terra tem lugares ótimos e tem lugares que são trevosos. E você entra assim, aquilo tão negativo que te acaba. Tá? O plano espiritual também é assim. Tem regiões, tem colônias que são muito elevadas, sabe? Tem lugares que são próprios para os artistas, eles se dão bem todos juntos. Então, não existe pecado. Pecado. Existe coisas que
não nos fazem bem e não fazem bem para outros. Né? Mas não tem aquela cartilhinha assim. A mentira, a inveja, a anulação de pecados aqui. Lógico que não é bom você mentir, ter inveja, mas a tua consciência vai te falar que isso não é bom e que você pode melhorar. Tá? Então não existe aquele caderninho, não existe, nós falamos assim, não existe castigo divino. E quando for na aula de ação e reação, eu tenho no canal do YouTube um vídeo que eu dei aqui, bem simplificado, né? Sobre causa e efeito, tá? Vocês podem ouvir, depois tem um like lá, assim, mas eu não tenho patrocínio, não estou ganhando nada com isso. Tá? Mas é isso, gente. Eu acho que como é que a gente evolui? Uma reencarnação só não é suficiente, né? Não dá tempo da gente evoluir numa encarnação só. Então, para o espírito evoluir, ele precisa ir e volta. Volta para aprender mais, volta para reparar, volta para uma missão, volta para uma prova. Então, eu falo para vocês, uma gratidão a Deus da gente estar vivendo aqui na Terra. É uma oportunidade imensa. Tá bom? Era isso que eu queria falar para vocês hoje. Pelo WhatsApp, eu fico à disposição, caso tenha dúvidas. Podem usar o grupo, né? Usem exclusivamente para assuntos relacionados ao nosso curso. Pode tirar dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode mandar particularmente, uma dúvida fora do curso, né? Mas com relação ao curso, mandem para mim, mandem para o grupo, porque o que eu respondo para um pode ser bom para outro. Pode ir para a tradução. Alguma